Olá, aluno, seja muito bem-vindo, sejam muito bem-vindos à nossa segunda aula online de Epidemiologia e Saúde Pública. Antes de começar, quero deixar aqui bem claro que é importante que todos vocês assistam a aula, né, que vocês vão até o link do YouTube, aqui pelo Classroom mesmo, e que vocês assistam essa aula de forma completa, que vocês baixem os artigos, que vocês façam os exercícios propostos, para que a gente possa ter continuidade ao nosso estudo. Então, é sempre muito importante também falar da responsabilidade de vocês. Então, todos os professores estão se esforçando ao máximo para poder passar esse conteúdo para vocês, mas a contrapartida de vocês, o comprometimento, a responsabilidade, é de suma importância para que a gente consiga dar continuidade ao conteúdo. A gente sabe das dificuldades, mas ao mesmo tempo, vocês que são de uma geração mais online, pelo menos a maioria, é importante que assistam pelo menos a aula no YouTube, né, essa videoaula, que vocês reservem um tempo, principalmente o horário de aula, para fazer esse estudo, ok? Pessoal, nesta aula de hoje nós temos algumas tarefas com artigos, exercícios e algumas definições. Então, primeiro vocês vão ler os artigos, que vão estar descritos aqui já no próximo slide, né? E também já está disponível para vocês ali no Classroom, com o título de A2, ou seja, é a aula 2, né? Então, vocês vão ler esses artigos, assistir o vídeo no YouTube e responder as perguntas. Essas perguntas vocês vão entregar, vão mandar pelo Classroom ou pelo e-mail, de preferência pelo Google Classroom. Quem tiver dificuldade pode mandar no e-mail do professor Luiz Henrique. E depois disso nós vamos estudar algumas definições sobre o decreto 7.508 da Lei 8080 de 1990. Então, só definindo, claro que durante a aula aqui eu também vou explicar um pouco melhor, mas a tarefa hoje é com os artigos, fazer os exercícios e depois estudar as definições. Mas vamos descrever ela melhor aqui. Então, nós temos primeiro o artigo 1. Nesse artigo 1 eu falo que vocês precisam muito, tá? É imprescindível que vocês leiam ele na íntegra, ele é um artigo relativamente curto. E o que fala esse artigo 1? Sobre acolhimento e vínculo em uma equipe do Programa de Saúde da Família. Então, vejam a importância dentro da saúde pública, tá? Dentro da saúde da família, do vínculo da equipe com o programa de saúde. Porque como que a equipe vai participar do programa, vai trabalhar, vai criar também um laço com os usuários, se ela não tem nenhum comprometimento e ela não entende esse acolhimento com a equipe e depois, consequentemente, com a população. Então, nesse artigo, ele analisa o trabalho de um programa de saúde da família, identifica o potencial de acolhimento, tá? O usuário também, ele é, por vezes, o sujeito por outros objetos, então é importante a gente entender isso. E, a partir daí, a gente observa as principais diretrizes do Sistema Único de Saúde, né? Onde a gente constitui todo o projeto pensando nas pessoas que também trabalham lá. E aí propõe-se uma aproximação, por exemplo, da enfermeira, com as atividades clínicas, com acolhimento aos usuários. Ou seja, esse profissional de saúde, ele vai trabalhar diretamente com os usuários. Ele vai trabalhar dentro das leis, dentro das regras, é claro, dentro das características de saúde, mas ele vai trabalhar muito com o acolhimento aos usuários. Então, ele vai adquirir a confiança desse usuário, ele vai adquirir todo o conhecimento da rotina desses usuários e, a partir daí, ele vai, então, fazer o vínculo, criar o vínculo e aí praticar a saúde. Então, esse artigo 1 fala sobre isso, ok? No artigo 2, ele fala do Programa de Saúde da Família, segundo o profissional de saúde, o gestor e o usuário. Então, aqui ele analisa 3 vertentes desse Programa de Saúde da Família, tá? Então, aqui vocês vão resgatar também os materiais que vocês já observaram, já viram, já foi entregue via e-mail e já foi, inclusive, discutido em sala de aula e também na aula online, na aula passada. E o que esse artigo fala? Ele analisa a percepção do profissional de saúde, do gestor, que geralmente um secretário de saúde, um diretor do hospital, e os usuários, tá?
e ele foi feito, esse artigo foi desenvolvido em 2 municípios de Minas Gerais. Então a gente pode trazer também para a nossa realidade. E aí eles relataram que é sempre importante ter uma boa equipe, a insatisfação com algumas organizações e ainda a prevenção é o principal objetivo do PSF. Foi o que eles analisaram, mas repito, vocês vão ler esse artigo na íntegra. Esses gestores também destacaram que o maior benefício é a intervenção junto às famílias, ou seja, esse contato com a família dos profissionais de saúde, e ainda as propostas com expectativas diferentes que podem afetar a efetividade do serviço. Foi o que eles discutiram nesse artigo 2. E aí vocês vão responder 2 perguntas, tá? Analisando ambos os artigos, comente sobre a importância do SUS neste momento de pandemia. Qual que é o diferencial de saúde para o Brasil que possui sistema de saúde pública? Vocês têm observado aí, pelo menos a maioria, diversas notícias em todos os países que estão sendo acometidos pelo Covid-19, né, pelo corona, e eu quero que vocês comentem qual que é a diferença desses países com o Brasil, que é o SUS, que é um programa de saúde único no mundo, que acolhe a todos, mesmo com a equidade, ele tem a obrigação, por lei, de acolher a todos, indistintamente, e repito, com a equidade, que é diferente de igualdade. E a partir daí, como que é a diferença? Eu quero que vocês comentem, baseado nos artigos e no que vocês estão observando. E a segunda pergunta, você vai comentar sobre a importância da epidemiologia, analisando também ambos os artigos, ok? Aí vocês vão assistir o vídeo, tá? Tem um vídeo aí que é só clicar ou copiar o link e colocar lá. E aí, neste link, vocês vão assistir ele também inteiro e vão comentar epidemiologicamente o que vocês entenderam desse vídeo. Então, de novo, qual que é a tarefa? Ler os artigos e assistir o vídeo no YouTube, fazer os exercícios e aí depois aqui as definições, que é a última parte. Como que vai ser essa tarefa, gente? Vocês vão enviar esses exercícios respondidos até sexta que vem, dia 24 de abril, às 8 da manhã. Vão postar no Classroom ou mandar no e-mail, de preferência no Classroom, tá? Vocês podem realizar esse exercício em até 6 alunos, tá? Em até 6 alunos. E cada grupo posta apenas uma vez. Não necessita todos os alunos postarem. Claro, com os nomes do grupo, tudo direitinho. Digitado. Ok? Então essa é a tarefa para a semana que vem. Pessoal, eu quero falar um pouquinho desse decreto 7.508 de 28/11/2011 e a regulamentação da Lei 80.80/90. Tá? Então eu quero que vocês estudem esse decreto. Ele é um decreto de 3, 4 folhas só. Tá? E eu vou comentar um pouco sobre ele, é claro. Eu vou entender a Lei 80.80 de 1990, vou comentar um pouquinho sobre ela, mas eu quero que vocês estudem ela. Esse decreto vocês não precisam me mandar nada, tá? É só um entendimento que eu quero e preciso para a aula que vem, ok? Para a aula que vem, que nós teremos no dia 24. Eu preciso que vocês estudem ela, estudem a Lei 80.80, que aí nós vamos comentar um pouquinho sobre ela na semana que vem. Okay? Gente, o que ela fala, essa lei 7.508? Ela trata de um planejamento em saúde. Então, ela afirma que o planejamento da saúde é obrigatório, né? Que os órgãos públicos, eles são os indutores dessa política. Então, ele regulamenta tudo isso. Essa lei 7.508, que já era descrita na lei 80.80, que foi onde se preconizou na Constituição brasileira o SUS, ela termina de regulamentar a Lei 80.80. Então, esse decreto de 7.508 de 2011, ele regulamenta uma lei que já existia há mais de 20 anos. Mas ele dá obrigatoriedade, tá? Dentro do contexto, dentro dos instrumentos utilizados na identificação das necessidades de saúde, dentro de tudo aquilo que nós já conversamos lá nas primeiras aulas da Lei 80.80 do SUS. Universalidade, equidade, integralidade, onde todo indivíduo tem todo um direito e também uma obrigação de praticar saúde. Então é importante a gente lembrar que o indivíduo ele tem o direito à saúde, mas ele também tem a obrigação com a saúde.
Então vocês vejam agora, por exemplo, na quarentena. Então o indivíduo é obrigado, por lei, a também manter a saúde do todo. Porque se ele compromete a saúde do todo, ele também pode ser penalizado por isso. Então é importante a gente saber que isso é lei. Tá? Então, do mesmo jeito que ele tem o direito à saúde de forma universal, equitária, integral, ele também, por lei, é obrigado a praticar uma saúde coletiva para manter a saúde do todo. E o todo, no SUS, preconizado é mais importante que o único, mesmo o único, o individual, tendo os seus direitos conforme a sua necessidade. Tá? Então é importante a gente lembrar isso no Decreto 7.508 e na Lei 8080, que descreve todas as características já citadas em aula, como eu já citei, da universalidade, equidade, e eu quero e preciso que vocês entendam isso como um todo também. Tá? Porque a partir daí a gente consegue estudar o contexto, discutir saúde preventiva, saúde pública, discutir e conversar e entender como essa saúde plena passa por esse indivíduo, como ela passa pela prevenção e depois, mesmo não tendo a prevenção, ele vai ter o direito de qualquer forma de ter esse auxílio e apoio à saúde, mas que ele também vai ser penalizado por não ter. Tá? Então, a partir daí, essa saúde que é tão discutida e passa por nós, profissionais de saúde, que também temos direito a essa saúde, a proteção, equipamentos de proteção individual e coletiva. Tá? Nesse contexto, nessas citações, eu quero que vocês respondam essa questão 1, tá? Dentro desse capítulo e dentro desse instrumento. Qual que é o instrumento que a gente utiliza para isso? E aí nós temos, então, alternativas. Nós temos as alternativas. Planejamento normativo, planejamento de estratégia de desenvolvimento em saúde, mapa de saúde, genograma, consórcio de saúde. Pensem sobre cada alternativa citada. E aí nós já vamos no próximo slide falar a alternativa correta. Tá? Mas o que é importante vocês analisarem cada um? Ele é completo? Qual que engloba todos os itens citados? Então, a letra C, que é o mapa de saúde, é o que vai dar para nós todos os descritores, toda a ordem, toda a normativa desses instrumentos em saúde. Tá? Então, mais uma vez citando o mapa da saúde, ele vai dar um raio-x de todos os descritores que nós falamos nos itens anteriores. Tá bom? Esse aqui foi apenas um exercício para que vocês exercitem. Pessoal, aqui então tem algumas definições da Lei 8080, tem algumas leis e regras que eu coloquei apenas alguns trechos aqui para vocês analisarem. Então vejam bem, a regulamentação da 8080, que é lá de 1990, ela dispõe sobre toda a organização do Sistema Único de Saúde, o planejamento, porque eu não posso só dar o direito sem planejar. Eu preciso planejar toda essa saúde, toda essa assistência, de que forma ela vai ser dada, quem vai ter a responsabilidade. Governo federal, estadual, municipal, cada um tem a sua regra, a sua lei, a sua ordem. E aí, essa Lei 8080 ela é regulamentada 21 anos depois do Decreto 7.508, que justamente tem um importante papel de regular essa estrutura. Ok? Então, todas essas condições que são descritas na Lei 8080, depois são regulamentadas. Aí você vai falar assim, mas o que quer dizer isso? Quer dizer que a lei que citou o direito à saúde, no decreto ela vai falar como ela vai ser feita, através de orçamento, através de onde vai vir esse dinheiro, quem vai organizar, quem vai regulamentar em todo o território nacional. Tá? Então, ela determina que todos têm direito à saúde e também determina quem vai dar esse direito e de que forma ele vai dar esse direito. Então, eu preciso, mais uma vez, da participação de vocês para que vocês leiam, para que vocês descrevam. Então, a leitura aqui é imprescindível para depois a gente ter a discussão. Ok? Pessoal, eu também quero que vocês façam aí, pesquisem outros artigos, outros vídeos, outras situações, outros problemas, porque o que mais tem hoje no Brasil, felizmente, são discussões sobre esse Sistema Único de Saúde. Quais as principais dificuldades? Porque a realidade de Cândido Mota é diferente da realidade de Assis, que é diferente da realidade de Ji-Paraná e Rondônia,
que é diferente da realidade da cidade de São Paulo, que é diferente da cidade do Nordeste. Então, quais as principais dificuldades? Busquem, o que não falta é artigo, tem de sobra artigo, vídeo no YouTube falando sobre isso, pesquisem, tá? É aquilo que eu sempre comento com vocês, está indo no banheiro, está indo numa passeada, põe um áudio, põe um vídeo para assistir, para que vocês possam fomentar, enquanto ainda não tem vivência em saúde, pelo menos alguns, que vocês possam vivenciar um pouco mais a realidade de cada um, tá bom? Então faça os exercícios, a gente se encontra na aula na sexta-feira, a partir das 8h25, eu vou mandar o link para vocês e a gente conversa um pouco mais sobre isso, inclusive de quando entregar essa tarefa e como. Muito obrigado, uma boa semana a todos. Bom final de semana, estou de olho em todos. Um abraço.